Fala pessoal, aqui é o Victor da Expert Cursos e eu preparei essa aula sobre funções financeiras, seja para você utilizar no seu trabalho, na sua empresa ou até mesmo para situações pessoais que você precisa calcular alguma coisa, como por exemplo, valores futuros, valores presentes, calcular o tempo da sua aplicação, a taxa que vai ficar, quanto que você vai pagar naquela prestação, naquele carnê. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você, uma aula completa sobre as funções financeiras no Excel. Vamos começar fazendo o cálculo e utilizando a função do valor futuro. Então vamos supor que você tem um valor em mãos, um valor presente de R$ 1.000. Você vai deixar um tempo aplicado 6 meses a uma taxa de 2% ao mês. Quanto que você vai ter, quanto que vai ser esse seu valor futuro em relação ao valor que você tem, o tempo que você deixou o seu dinheiro e a taxa que você vai ter aplicado. Lembrando que aqui eu estou com a minha planilha, né? Aqui estamos com a célula em contábil, aqui o tempo estamos no geral, né? São 6 meses no caso, e aqui a taxa eu coloquei a célula como porcentagem, certo? Ficou aqui exatamente 2%. E vamos calcular aqui primeiramente o nosso valor futuro. Eu vou dar um igual, vou digitar aqui ó, VF, já vai aparecer aqui a minha função do valor futuro, vou dar um tab, vai falar para falar qual que é a minha taxa, né? Eu vou clicar aqui ó, 2%. Ponto e vírgula, o NPER, né, que é o meu tempo, quanto tempo eu vou deixar esse meu dinheiro, 6 meses, ponto e vírgula. Esse PGTO, né, o pagamento não vai entrar, porque é mais utilizado em situações mensais, já vamos falar sobre ele, ponto e vírgula. O meu VP agora, o valor presente, ou seja, quanto eu tenho aqui comigo, eu vou clicar aqui na minha célula E7, que vai ser R$ 1.000, ponto e vírgula. E essa última situação aqui, né, o tipo, se é no fim do período ou no começo do período. Aqui já está marcando 0, fim do período, eu só vou dar um Enter, já vai fazer o cálculo. Então, eu tendo R$ 1.000, deixando 6 meses aplicado a uma taxa de 2%, né, depois desses 6 meses, eu vou ter 1.126,16. Por que está negativo? Fique tranquilo, o Excel apenas considera essa diferença sempre entre valor futuro e valor presente, sendo um desses resultados negativo. Caso você queira apresentar em uma outra situação, eu não quero negativo, você pode clicar nessa célula, né? Eu cliquei na minha célula E10, vim aqui em cima na minha caixa de comandos, ó, cliquei depois do igual. Antes da minha fórmula, digitei o sinal de menos e dei um Enter, tá? Que menos com menos dá mais, e aqui vamos ficar com esse valor positivo. Vamos partir agora para uma outra situação, também calculando o valor futuro, vou clicar aqui na minha aba ao lado, só que vai ser com um fluxo mensal, ou seja, com aportes mensais. Então vamos supor que você, né, tenha um fluxo mensal, você está colocando R$ 1.000 todo mês durante 6 meses a uma taxa de 2% ao mês. Quanto que vai ser o seu futuro, seu valor futuro que você vai ter lá na frente depois de 6 meses? Então aqui eu vou dar um igual, vamos utilizar a mesma fórmula, VF, certo? Valor futuro, aqui eu posso dar 2 cliques ou apertar Tab, eu vou dar 2 cliques agora. Qual que é a minha taxa? Eu vou clicar aqui em 2%, ponto e vírgula. Qual que é o meu período de tempo? 6 meses. Vou clicar aqui no 6. Ponto e vírgula. Agora sim, ó, PGTO no meu pagamento. Qual que é o meu fluxo mensal? Vou clicar aqui em 1.000. Ponto e vírgula. Agora pede o meu valor presente. Nessa ocasião, nós não temos. Ponto e vírgula. E qual que é o tipo? Vai ser a mesma coisa, 0 no fim do período. Eu só vou dar um Enter. Então, já fez aqui o meu cálculo. Ao final de 6 meses, né, aplicando todo mês R$ 1.000, a uma taxa de 2%, você vai ter R$ 6.308,12. Lembrando, caso você queira deixar esse valor como positivo, vem aqui na fórmula, antes do VF, né, entre o igual e o VF, sinal de menos e dá um Enter, você já consegue apresentar o seu valor positivo, uma coisa real, né, que você não vai ter um valor negativo. E vamos agora para uma situação reversa, vou clicar aqui na minha aba do VP, que vai ser o meu valor presente. Então, né, estávamos falando primeiramente se eu tivesse um valor presente, quanto que eu teria no futuro. E agora é a situação reversa. Se eu tiver 4.000 lá no futuro, em 6 meses, a uma taxa de 2%, quanto que eu vou ter agora? Né? Então vai ser simplesmente a situação reversa. Eu vou dar um igual, vou chamar aqui a função VP, certo? Valor presente, dei um tab para acionar a função. Qual que é a minha taxa? Vou clicar aqui em 2%. Ponto e vírgula. Qual que é o meu período aqui, né? Vai ser o meu tempo, 6, ponto e vírgula. PGTO, né? Não tenho, porque eu não tenho aportes, fluxos mensais, ponto e vírgula. Quanto que é o meu valor futuro, o meu VF, vou clicar aqui em 4.000, ponto e vírgula. A mesma coisa, 0 no fim do período que eu quero saber. Eu vou dar um Enter.
certo? Então, para eu ter R$ 4.000, né, se eu fosse aplicar hoje a uma taxa de 2% em 6 meses, eu teria que ter 3.551,89. Aqui, se você quisesse mudar, a mesma coisa que já falamos anteriormente, você pode sim colocar o sinal de menos. Só não vou ficar colocando para a gente não perder muito tempo, certo? Vamos para a nossa próxima. A mesma função financeira aqui, né, de valor presente, mas com recebimentos mensais, tá? Então, né, se eu tivesse recebimentos mensais de R$ 500 em 6 meses a uma taxa de 2%, recebimentos mensais de 500, tempo 6 meses a uma taxa de 2%, quanto que eu teria que ter de valor presente? Então, vou dar um igual, VP, dei 2 cliques na minha função, certo? Valor presente. Qual que é a minha taxa? 2%, ponto e vírgula. Quanto tempo? 6, ponto e vírgula. Agora em PGTO, vão ser os meus recebimentos mensais, 500, ponto e vírgula. Valor futuro eu não vou ter. E o tipo 0, fim do período, eu vou dar um Enter. Então seria 2.872 centavos. Essa aqui é uma conta que você até de cabeça você consegue tirar a prova real, né? Se você botar R$ 500 por 6 meses, você teria em média aí R$ 3.000, né? Então, você teria que ter um pouco menos, né? O seu valor presente é um pouco menos para dar esses R$ 3.000, porque você vai ter esses juros, ou seja, você vai ter essa diferença aqui de cerca de R$ 200 que você vai ganhar com essa taxa, com esses juros ao longo desses 6 meses. Só para você na sua cabeça conseguir tirar a prova real. Vamos para o próximo exemplo aqui, vai ser aqui o pagamento. O que é interessante, né, essa função aqui, para você saber, por exemplo, que você tem uma parcela, um carnê ou alguma coisa do tipo. Então, você vai ter o valor presente, vamos ter aqui R$ 5.000, o tempo, 12 meses, a uma taxa de 0,5%, quanto que você vai ter que pagar? Vamos clicar então aqui na célula, igual PGTO, vamos ativar essa função, dei um tab, qual que é a minha taxa? 0,5%, ponto e vírgula, NPR, quanto tempo eu vou deixar? 12 meses, né? Ou um ano, melhor falando. Ponto e vírgula, quanto que é o meu valor presente? R$ 5.000. Ponto e vírgula, quanto que é o meu valor final? Nesse caso eu não vou ter. Ponto e vírgula, é 0 no fim do período, eu vou dar um Enter. Então você teria que fazer pagamentos mensais de 430,33, né? Para no final desse período de tempo você conseguir cobrir esse seu valor com a taxa de 0,5%. Ou até melhor falando, a gente pode tirar a prova viva aqui ao lado. Vamos fazer igual, né? 430 vezes 12. Vou dar um Enter. Aqui nós vamos ter 5.163,99, né? E o valor presente era 5.000. Então vamos supor que você pegou 5.000 emprestado do banco, por exemplo. Por um ano eles te colocaram uma taxa de 0,5%. Então você já sabe que você vai ter que pagar 5.163,99. Ou seja, esses R$ 164 aproximadamente é o que você vai pagar por causa dessa sua taxa de juros de 0,5%. Tá ok? Que podemos apagar. Vamos aqui para o tempo, né? Agora nós vamos ter um valor presente de 2.000 a uma taxa de 2% e o valor futuro você quer chegar em R$ 8.000. Quanto tempo você precisa deixar esse dinheiro aplicado para conseguir isso, né? Aqui é uma taxa de 2%, uma taxa bacana, vamos supor que você está fazendo um investimento, vai ser difícil você encontrar, mas nesse nosso exemplo aqui, tranquilo. Eu vou dar um igual, NPER, né? Essa função que nós vamos ativar, dei 2 cliques, né? Repare aqui no Excel é muito simples, porque ele já pede exatamente o que você precisa. Aqui, qual que é a sua taxa? 2%, ponto e vírgula. PGTO, estou trabalhando com fluxos mensais? Aportes mensais? Não, então eu passo, ponto e vírgula. Valor presente, 2.000, ponto e vírgula. Valor futuro, 8.000, ponto e vírgula. Eu vou querer 0, né, no fim do período e eu vou dar um Enter. Então, para eu conseguir, né, transformar R$ 2.000 em R$ 8.000 com uma taxa de 2%, eu vou levar 70 meses, certo? Então aí aproximadamente, né, quase 6 anos. Um exemplo muito legal também. E vamos para outra situação aqui, né, do cálculo de tempo, agora sim com depósitos mensais. A lógica de raciocínio vai ser a mesma. Então, com depósitos mensais de R$ 500 a uma taxa de 1%, chegando em R$ 10.000, quanto tempo eu vou levar para conseguir isso? Tá? Acho que ficou bem tranquilo para entender. Eu vou dar um igual, a função é a mesma, NPER, posso dar 2 cliques. Qual que é a taxa? Cliquei aqui, ponto e vírgula. Quantos que são os meus depósitos mensais, meu PGTO?
500, ponto e vírgula, valor presente eu não tenho, o meu valor futuro que eu vou ter lá na frente vai ser 10 mil aqui, valor futuro, ponto e vírgula, zero no fim do período, eu vou dar um Enter. Então, para eu fazer depósitos mensais de 500, chegar em 10 mil com uma taxa de 1%, eu vou levar 18 meses, aproximadamente aí 1 ano e meio. E vamos para a nossa última função aqui, nós vamos calcular qual que vai ser a taxa. Então, vamos supor que eu tenho na minha mão aqui R$ 2.000, eu quero deixar aplicado por 5 anos, ou melhor falando que temos aqui 60 meses. Qual que é a taxa que eu vou precisar para esse meu valor virar 10 mil? 5 anos, um investimento legal aí de médio prazo. Vou dar um igual, vou utilizar a função taxa, ó, já apareceu aqui, ó, taxa, dei um tab. Quanto que é o meu tempo? Ó, 60, ponto e vírgula, meu PGTO eu não tenho, né? Meu valor presente é os 2 mil que eu tenho em mão, ponto e vírgula, o meu valor futuro vai ser aqui meus 10 mil, ponto e vírgula, qual que vai ser o tipo? Zero no fim do período e eu vou dar um Enter. Então a taxa que eu precisaria seria uma taxa bem alta, né? Para transformar 2 mil em 10 mil em 5 anos, eu precisaria de uma taxa de 2,7%. E assim finalizamos a nossa aula. Espero que essas funções financeiras tenham te ajudado. Elas podem ser utilizadas até em situações reais, tá? Não precisa ser em alguma coisa específica da empresa. Realmente para você, principalmente aqui é o pagamento, você pegou um empréstimo, fez uma parcela em alguma loja, algum carnê, vem aqui, faz esse cálculo rapidinho no Excel, não demora nem 5 minutos. Você vai saber quanto que você vai estar pagando, você vai conseguir controlar melhor o seu dinheiro utilizando apenas funções financeiras bem tranquilas do Excel. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu!